Salve galera, o tema do vídeo de hoje é a crise na Venezuela, a história fora do mito. Antes de começar propriamente o vídeo, gostaria de apresentar uma novidade para vocês. Agora eu faço parte de um podcast que é o melhor podcast da América Latina, que é o Revolu Show. Então você que curte podcast, gosta de ouvir, acesse o Revolu Show, que tem episódios fantásticos sobre os mais variados temas, numa perspectiva comunista, revolucionária, mas sem perder a ternura. O tema da Venezuela, nos últimos tempos, é notícia constante nos veículos de mídia, nos debates intelectuais, vários movimentos sociais, partidos, organizações políticas vêm apresentando suas posições sobre a questão venezuelana e até nas mesas de bar, na conversa com o taxista, com o cobrador, com o motorista do Uber, a Venezuela é tema constante. Mas existem muitos mitos, muitos enganos que rondam a questão da Venezuela. O objetivo desse vídeo é desfazer o que consideramos os principais 5 equívocos sobre a questão venezuelana. O primeiro mito é: a Venezuela é uma experiência socialista. É muito dito, especialmente pela direita, que a crise na Venezuela é uma prova que o socialismo fracassou mais uma vez. Mas isso é falso. A Venezuela nunca foi uma experiência de transição socialista. Cerca de 70% da economia venezuelana é privada, ou seja, está nas mãos da burguesia do país. Além disso, a participação da economia pública das empresas estatais no conjunto da economia é menor do que se comparado com a França. A França, que é um país plenamente capitalista, tem uma participação de empresas públicas maior na economia do que a Venezuela. O que existe na Venezuela é um projeto popular, nacionalista, revolucionário com a perspectiva anti-imperialista, que conseguiu produzir avanços notáveis como nacionalizar o petróleo, que é a principal riqueza do país, mas que nunca apontou para uma direção claramente anticapitalista, uma ruptura completa com a ordem burguesa. De tal sorte que a Venezuela continua sendo um país capitalista. Evidentemente que um capitalismo diferente, porque o país passou por uma revolução popular e democrática, mas ainda assim capitalismo. Isso não significa, é claro, que Chávez não tenha sido um líder socialista, que o PSUV, Partido Socialista Unificado da Venezuela, não seja um partido que tem vários e vários militantes e grupos políticos internos que defendam o socialismo revolucionário e que vários quadros importantes do governo Maduro não sejam socialistas radicais marxistas. Isso existe. Só que o fato de existir um partido socialista com ministros socialistas no governo não faz com que o país seja uma experiência de transição socialista. Já vimos várias vezes na história momentos como esse, em que em determinado momento um líder político ou um partido socialista chega ao governo e nem por isso o país se torna uma experiência de transição socialista. Já explicamos isso, inclusive, no vídeo que está no canal sobre o bolivarianismo. O projeto político na Venezuela é avançadíssimo, radicalmente popular, mas nunca foi anticapitalista no sentido claro, embora a partir de 2008 Hugo Chávez tenha avançado cada vez mais no sentido de formular sobre um Estado comunal e uma superação do capitalismo dependente a partir de uma estratégia claramente socialista. Só que Maduro não deu continuidade a essa formulação estratégica de Hugo Chávez e dentro do próprio PSUV ele é um partido muito diverso. Então você tem dentro do partido de Chávez e Maduro desde marxistas, passando até por nacionalistas e pessoas que não querem ir além de um capitalismo venezuelano com mais igualdade social e participação das empresas públicas no conjunto da economia. O segundo mito, muito difundido na atualidade, é que o chavismo é um fracasso do ponto de vista econômico, que do ponto de vista dos dados econômicos é uma total tragédia a história do bolivarianismo na Venezuela. Isso é totalmente falso. Hugo Chávez foi eleito pela primeira vez em 1999. De 1999 a 2014, o PIB da Venezuela quintuplicou de tamanho. Além do PIB ter crescido 500% nesse período, a renda per capita aumentou em média 2% ao ano. A FAO, Organização da ONU que cuida da questão da nutrição e da fome, atestou a Venezuela como um exemplo mundial de combate à fome.
A pobreza no país foi reduzida em 49%. A pobreza extrema foi reduzida em 63%. A Venezuela, até 2014, era o país com o menor índice de Gini da América do Sul. O índice de Gini é o índice que mede o nível de desigualdade de renda e riqueza dentro do país. A expectativa de vida média do país aumentou, o IDH cresceu, a mortalidade infantil foi reduzida e pela primeira vez na história, milhares de venezuelanos puderam ter acesso a serviços como saúde, educação, cultura e lazer de qualidade. Então, até 2014, o chavismo foi uma das experiências mais exitosas da história da América Latina de crescimento econômico com distribuição de renda. Uma das experiências mais exitosas da América Latina e a experiência de maior êxito na história da Venezuela. É verdade que, a partir de 2014, começa uma crise econômica da Venezuela que se agrava até os dias atuais e que, em muitos aspectos, reverteu conquistas importantes do período bolivariano. Mas, numa experiência de 20 anos, como é a experiência do bolivarianismo na Venezuela, que começa em 1999 e vai até os dias atuais, 4 anos de crise econômica não podem ser tomados como todo. Nos 20 anos de bolivarianismo na Venezuela, temos uma história do ponto de vista econômico de sucesso. O terceiro mito muito difundido é que a culpa da crise econômica atual da Venezuela se deve exclusivamente à incompetência administrativa do governo de Nicolás Maduro. Isso também é falso. Como falamos há pouco, a Venezuela, a partir de 2014, entra numa grave crise econômica. Por que a Venezuela entra numa crise econômica? O país, desde sempre, é um país quase que monodependente do petróleo. 95% da pauta de exportação venezuelana é composto pelo petróleo. A Venezuela é um país de baixíssima industrialização e de uma cadeia produtiva pouco diversificada. Então é um país que importa, ou seja, compra de fora praticamente tudo: remédios, alimentos, roupas, produtos eletrônicos como celulares e computadores, até camisinha a Venezuela compra de fora. O dinheiro do petróleo é usado para financiar essas importações e garantir o funcionamento do conjunto da economia. A Revolução Bolivariana, pela primeira vez na história da Venezuela, colocou a renda do petróleo, ou seja, o dinheiro oriundo do petróleo, a favor do interesse da maioria da população. Ela provocou uma revolução do ponto de vista da distribuição da riqueza, mas ela nunca conseguiu transformar radicalmente a estrutura produtiva da Venezuela. De tal forma que durante o governo Chávez e o governo Maduro, a Venezuela continua extremamente dependente do petróleo. Quando a partir de 2014 o preço do petróleo começa a cair, o modelo econômico do bolivarianismo entra em crise e não teria como ser diferente. Ainda é importante destacar que essa baixa do preço do petróleo não foi uma flutuação espontânea do livre mercado, foi uma ação coordenada dos Estados Unidos em parceria com a Arábia Saudita para baixar o preço do petróleo de maneira artificial e quebrar a economia da Rússia, do Irã e da Venezuela. Frente a essa baixa do preço do petróleo, o que em si só já coloca a economia venezuelana em extrema dificuldade, o governo dos Estados Unidos intensifica as sanções e bloqueios econômicos contra o país, iniciativa que inclusive começou ainda no governo Barack Obama. Junte a isso a burguesia interna da Venezuela, que, como dissemos, ainda controla 70% da economia nacional, parte para uma guerra econômica de tudo ou nada, visando derrubar o governo Maduro, dessa vez sem qualquer nível de recuo ou concessão. Esse quadro, por si só catastrófico para qualquer economia, se junta, evidentemente, com os erros da política econômica do governo Maduro. Do ponto de vista da política fiscal e da política monetária, o governo Maduro vem cometendo uma série de equívocos. Esses erros não vão poder ser tratados em detalhes nesse vídeo, porque senão deixaria ele muito longo, mas nas referências vamos colocar vários artigos que detalham a questão. Mas para dar apenas um exemplo, a Venezuela até hoje não tem uma tributação forte sobre operações financeiras, grandes fortunas, lucros e dividendos, de tal forma que o sistema tributário venezuelano ainda é majoritariamente regressivo. O governo Maduro ainda não fez uma reforma tributária progressiva para potencializar a arrecadação do Estado frente à crise fiscal oriunda da baixa do preço do petróleo. De tal forma que sim, o governo Maduro tem vários erros do ponto de vista da política econômica. Se esses erros não forem corrigidos,
corre sérios riscos de o bolivarianismo perder o apoio popular que ainda tem e acabar de ser derrubado pelas suas próprias contradições internas. Contudo, esses erros não devem fazer a gente esquecer que eles se dão num quadro de extrema pressão da burguesia interna e do imperialismo. Não é uma situação normal de condução da economia, onde determinado governo está apenas errando do ponto de vista da política econômica. Não. É um quadro de pressão violentíssima do imperialismo que nunca deu trégua ao projeto bolivariano. A própria crítica que fazemos ao projeto político da Venezuela de não ter industrializado o país e diversificado a economia tem que levar em conta que Chávez nunca teve sossego. Enfrentou quase que um golpe de Estado a cada 2 anos e a tarefa de complexificar a estrutura produtiva foi sempre adiada para tentar derrubar o golpe de Estado do momento. Quarto mito, muito repetido pelos monopólios de mídia e até por certos setores da esquerda, é que Maduro não é legítimo porque a última eleição presidencial teria sido fraudada. Quando Gleisi Hoffmann, a presidenta do PT, foi na posse de Nicolás Maduro, ela foi alvo de duríssimas críticas que afirmaram que Gleisi estaria legitimando um regime ditatorial com eleições fraudadas. Inclusive, foi a única decisão correta na política de Gleisi em muitos anos. Eu me vi até na difícil situação de ter que elogiar a presidenta do PT. Até pessoas de esquerda, de maneira oportunista e simplista, como Luciana Genro e Esté Solano, reforçaram esse tipo de discurso dos monopólios de mídia. Mas vamos encarar um pouco a realidade. A última eleição presidencial venezuelana, ao contrário do que dizem os monopólios de mídia, teve mais de 200 observadores internacionais que atestaram que a eleição foi limpa, regular e sem fraudes. O ex-primeiro-ministro da Espanha, alguém que não tem nenhuma simpatia pela Revolução Bolivariana, José Zapatero, estava na eleição de Maduro, disse que a eleição foi limpa, legal e que era um absurdo a União Europeia afirmar que houve fraude no processo venezuelano. O sistema eleitoral venezuelano também tem um histórico de eleições limpas, legais e sem qualquer tipo de problema. A revista Forbes, que é insuspeita de ser uma revista comunista, em 2013 lançou uma matéria dizendo que o sistema eleitoral da Venezuela era um exemplo para o mundo. O ex-presidente Jimmy Carter, dos Estados Unidos, também atestou que o sistema eleitoral da Venezuela é limpo, seguro e totalmente legal, ainda no tempo de Hugo Chávez, até porque esse discurso da oposição de fraude eleitoral é antigo. Sempre que perdem uma eleição, eles falam em fraude. Aliás, a direita venezuelana é muito engraçada. Em 2017, nas eleições municipais, ela conquistou importantes prefeituras. Aí não houve fraude. Na última eleição para o Congresso Nacional, a direita conseguiu a maioria. Aí também não houve fraude. Na última eleição em que Maduro foi eleito com 67% dos votos, vários candidatos da oposição disputaram e também não falavam em fraude. Depois que perderam, supostamente descobriram que o sistema eleitoral não é confiável. É o mesmo tipo de discurso que Aécio Neves usou em 2014 e que Bolsonaro usou em 2018. Se eles ganham a eleição, o sistema eleitoral é limpo. Se eles perdem, foi roubo. A própria direita não apresenta nenhum tipo de prova concreta de que houve fraude. Qual é o argumento básico deles? A eleição de Maduro foi totalmente limpa, confiável e legal. Mas dizem, alguns políticos da oposição foram proibidos de concorrer. Realmente, eles foram proibidos de concorrer pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque eles não cumpriram as regras. Em qualquer sistema eleitoral do mundo, para disputar uma eleição, existem regras. Se o candidato não consegue cumprir todas essas regras, ele é impedido de disputar a eleição. Isso acontece em todos os países, como aconteceu na Venezuela. Não foi nenhum tipo de imposição ilegal. Basta estudar o processo, ler algo que inclusive é muito raro. As pessoas repetem o argumento de que pessoas da oposição foram proibidas de se candidatar sem nem sequer conhecer a lei eleitoral venezuelana e ler o processo dos líderes da direita que não puderam se candidatar. O quinto mito, muito repetido tanto pela esquerda como pela direita, é que o projeto bolivariano é um projeto populista, bonapartista e baseado no fanatismo pelo caudilho, em que as massas embasbacadas seguem um líder político que as manipulam como se as massas não tivessem nenhum nível de politização e organização. Esse tipo de mito, inclusive, foi repetido pelo intelectual de esquerda Vladimir Safatli,
que numa coluna recente, no jornal Folha de São Paulo, repetiu todo esse tipo de cantinela liberal. A primeira coisa a ser dita, e aí focando nas pessoas de esquerda que repetem isso, é que falar de bonapartismo para o projeto bolivariano é uma demonstração bizarra de eurocentrismo, o tipo de intelectual que é guiado pela última moda em Paris e que é incapaz de compreender a realidade latino-americana na sua especificidade. A Revolução Bolivariana foi o momento mais democrático da história da Venezuela. Nunca as massas populares tiveram tanta participação na política, nos rumos do Estado e da economia. Nenhum país tem tantas organizações de base como a Venezuela. Movimento de mulheres, movimento negro, movimento indígena, associação de moradores, sindicatos, comunas rurais. A Venezuela tem milhares e milhares de organizações de base que participam ativamente dos rumos políticos do país. Além disso, alguns dados importantes para desmistificar a ideia de um populismo baseado em um líder que manipula as massas desorganizadas. A Venezuela tem milhares de comunas populares socialistas. Você provavelmente nunca ouviu falar dessas comunas. A gente vai linkar aqui no vídeo vários materiais que detalham o funcionamento dessas comunas populares socialistas. A Venezuela também é o país da América Latina que mais tem experiência de fábricas ocupadas. Isso mesmo, existem várias e várias fábricas ocupadas na Venezuela. Inclusive, Hugo Chávez, a partir de 2017, foi entusiasta genuíno do movimento de fábricas ocupadas. A Venezuela também tem milhares de cooperativas de produção e de consumo. Essas cooperativas, inclusive, têm um papel muito importante para reduzir os efeitos mais dramáticos da brutal crise econômica, do bloqueio imperialista e da guerra interna da burguesia. Por exemplo, na distribuição e na produção de alimentos. Também existe na Venezuela um debate fortíssimo sobre o poder popular e a constituição de um Estado comunal. O que seria isso? Um Estado formado de baixo para cima, onde as comunas populares socialistas destruiriam o Estado burguês e criariam uma nova forma de fazer política e de organizar o Estado. Bem ao modelo Comuna de Paris, só que partindo das tradições históricas, culturais e políticas da América Latina, especialmente da Venezuela. A maioria desses críticos que falam em populismo e bonapartismo ignoram toda essa rica experiência de organizações de base. A Revolução Bolivariana, nesse aspecto, só pode ser comparado ao Chile da Unidade Popular de Allende antes do golpe, organizado pelo imperialismo por Augusto Pinochet. Fora o Chile, a Venezuela é a maior experiência de democracia direta e de democracia participativa na história da América do Sul. Para além disso, os que falam de caudilismo têm um problema teórico de fundo. Eu não acho que o caudilho é algo ruim. Na tradição hispânica, latino-americana, o caudilho é um líder político-militar que sintetiza o desejo de soberania nacional e de mudança política das massas contra as oligarquias. Então, vários caudilhos tiveram importância histórica nas lutas populares da América Latina. Lázaro Cárdenas, no México, por exemplo, foi a pessoa que armou os camponeses e disse a eles: defendam a terra que vocês conseguiram na reforma agrária com suas próprias mãos. O próprio Hugo Chávez foi uma pessoa que ajudou a politizar e organizar o povo venezuelano. Citamos agora há pouco o episódio das fábricas ocupadas. Em uma das fábricas ocupadas na Venezuela, Hugo Chávez chegou para os trabalhadores e sugeriu que eles formassem milícias operárias, defendessem a fábrica que eles agora estavam gerindo e se organizassem do ponto de vista político, ideológico, financeiro, para garantir a sua autogestão operária. Na história brasileira, um dos grandes caudilhos que tivemos foi Leonel Brizola. E oxalá tivéssemos mais Brizolas em nossa história. Em certo sentido, até o próprio Fidel Castro pode ser colocado no papel de caudilho, de um líder político-militar que canaliza o desejo de mudança, transformação radical das massas e atua de maneira orgânica com essas massas organizadas, radicalizadas, contra o imperialismo e a elite interna. É mera manifestação de teoria liberal, eurocêntrica e pautada em um republicanismo ingênuo esse tipo de crítica à visão do caudilho.
Antes um caudilho do que um intelectual pequeno burguês preso dentro da universidade que não tem nenhuma capacidade de mudar radicalmente a vida do seu povo. Esses 5 mitos que derrubamos nesse vídeo são apenas alguns dos exemplos das distorções que vêm sendo apresentadas sobre a questão venezuelana. Nesse momento de acirramento da luta de classes na Venezuela e da possibilidade de um conflito internacional na América Latina, é fundamental não acreditar nos monopólios de mídia. Os monopólios, eles não têm preocupação com a verdade, com a qualidade jornalística. Eles são um instrumento de guerra e de golpe de Estado e querem fazer de tudo para minar a legitimidade interna e internacional do governo Maduro e promover os interesses do imperialismo. Até porque, como diz um famoso meme que está rodando aí no Twitter e no Facebook, é muito engraçado. Os Estados Unidos só se preocupam com a democracia em país onde existe muito petróleo. E a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo registrada no mundo. Também é necessário olhar com muita desconfiança a crítica de líderes políticos e intelectuais de esquerda, mas que são pautados por uma perspectiva eurocêntrica, incapazes de compreender o que se passa na América Latina e totalmente dominados pelo liberalismo. O tipo de intelectual e de líder político que nunca falou nada sobre os ataques do imperialismo e o golpismo na Venezuela, mas corre para dizer que Maduro é autoritário na tentativa infantil de se mostrar democrático para a ordem dominante. Acompanhe as mídias alternativas, acompanhe a produção crítica e, especialmente, acompanhe o que vem dizendo a esquerda venezuelana, a própria esquerda que é crítica ao governo Maduro, como o Partido Comunista da Venezuela. É possível defender a soberania nacional do povo venezuelano, criticar a intervenção do imperialismo, criticar todos e cada um dos erros do governo Maduro, sem cair nesse discurso liberal pró-imperialista, que não só é uma vergonha para qualquer pessoa que se diz de esquerda, como incentiva brutalidades, já que eu, como professor de história, não conheço nenhum exemplo em que um golpe militar e uma invasão neocolonial promoveu a democracia em qualquer tipo de país do mundo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ajudar a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se, que está aqui no link da descrição do vídeo. E, fundamentalmente, não acreditem nos monopólios de mídia. Vamos defender a soberania do povo latino-americano.